Vai. Tá dando problema nesse trem meu aqui. Bom dia. Tava dando problema. Estão me ouvindo? Sim, amigo. Vai. Apareceu uma tela falando que eu não era o anfitrião da reunião. Falei, uai, o que aconteceu? Será? Bom dia, amigo. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Na paz. Na paz de Deus. Tô tentando ficar, né? Ai, Jesus. Deixa eu colocar lá o celular voltado para a televisão. Olha, Gabriel. Olha, Gabriel. Ai, ai. Vou lá foto com os WhatsApp. Não, ela quer ver você. Não. Ela falou, não acredito que você tem 1,80 m, pesa mais que eu. Tem que te ver. Ai, ai. A mãe do Gabriel tá brava com ele. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Bom dia, amigo. Eu vou fazer chamada já. Ai, tô querida da mãe do Gabriel. Tá dando pra ver direitinho aí, né? Tá, o ruim, tá só um, tá ruim o som? Deixa os dois ou deixa um só? Deixa só esse, tá bom? Que depois eu vou precisar do som lá da televisão. Tá bom? 6/11. Ana Clara. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Clara Couto tá aí? Ó. Ana Flávia. Presente. Júlia. Augusto Napoleão. Presente. Augusto Nunes. Camila de Castro. Presente. Carlos Eduardo. Daniel Mendonça. Presente. Eduardo Falcão. Daniel Mendonça tá aí. Diogo Henrique. Diogo Henrique. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Ué, qual Gabriel estava presente naquela hora? Comecei a rir. Que a mãe dele está falando. Guilherme Guida. João Vitor. Presente. Júlia. Presente. Lívia Chagas. Presente. Lívia Ferraz. Presente. Marden Rezende. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Mariana Alves. Presente. Mariana Lacerda. Presente. Mariela Júlia. Marina Gondim. Presente. Correia. Pedro Henrique. Presente. Rafael Nascimento. Presente. Sara Miranda. Tiago Correia. Presente. Sabia que minha família é Correia também?
Tiago. Tomás Cassiano. Tiago. Foi mal. Vitor Henrique. Quem mais entrou depois? Vinícius Borges. Presente. Diego, que entrou? Diego. Quem mais que entrou depois? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Bom dia. E Tomás está presente. Tomás aqui. Tchau, Tomás. Depois Pedro Alves. Pedro Alves está. Gabriel Oliveira. Gabriel AB. Aqui. Então, bom dia, para todos e para todas. Eu comecei meio que nessas nossas aulas aqui, a partir de agora, eu vou tentar meio que resumir através dos slides, sabe? Então, vamos meio que recordar o que nós discutimos semana passada, né? Que... Engasguei com água. É a revolução científica, né? Só que é uma revolução científica, advinda lá do céu, né? Não é da ciência ainda, como posso dizer, dos corpos, né? Dos seres humanos, da natureza, mas sim da natureza cosmológica, né? Por isso que eu coloquei no quadro aí a cosmologia, né? Então, a gente começou com Aristóteles, né? Com Aristóteles falando o modelo geocêntrico. Depois, Ptolomeu, né? No século II a.C., ele desenvolve mais ainda a teoria de Aristóteles, né? Depois do século I até, né, aos primórdios do século XV, XVI, a Igreja Católica, ela, né, como a única instituição, né, que teve uma representatividade depois da queda do Império Romano, né? Está me escutando? Amém. O Pedro falou que ele está presente, só que ele está sem microfone, viu? Ele pediu para te avisar. Pedro. Tá, o Pedro, depois você me chama lá no particular, que depois eu dou um jeito. Então, voltando. A igreja, depois da queda do Império Romano no século V, né? Espera aí que eu vou desativar um. Depois da queda do Império Romano no século V, né? A única instituição forte, firme, era a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica ela adota, né? Ela adota essas teorias aristotélica e ptolomaica, ou de Aristóteles e Ptolomeu, quer dizer, a estrutura, né, de Aristóteles e as contas matemáticas de Ptolomeu, né? E depois entra o Copérnico, que nós estudamos semana passada, que desenvolve uma nova teoria, né? Mas é uma teoria que é influência dos outros filósofos da antiguidade e da era medieval, só que são filósofos que não desenvolveram a teoria do quê? Do heliocentrismo ou do geocentrismo? Do heliocentrismo, tá? Então, nós percebemos, né, a partir da teoria de Copérnico, né, o acento agora a uma revolução, a uma transformação na forma de ver a natureza cosmológica, que é a passagem do geo-terra, do centro, para o heliocentrismo. Só que o problema dessa teoria é que ela ficou muito falha, né? Ela cometeu muitos erros, os mesmos erros que Aristóteles cometeu. E aí nós vamos chegar, então, né? Nós temos aí um modelo antigo, né? Ptolomaico ou geocêntrico, aristotélico, que a Terra era o centro, e nós passamos para o modelo heliocêntrico, tá? E aí agora nós vamos começar, então, a partir de agora, depois todo mundo me chama aí no privado, quem está presente, eu não coloquei presente, depois eu coloco, porque senão eu ficar abrindo aula toda hora, eu vou me perder, né? E agora, então,
A partir de agora, na sua página 36, nós vamos começar a estudar, então, o Galileu Galilei. Tá? Galileu Galilei. Tá? Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou... Essa primeira parte aqui, a página 36 da sua apostila, ela fala um pouco mais sobre a história, né? A biografia, né? De vida de Galileu. Tá? Então, sobre um pouco a biografia de vida, eu vou passar um videozinho que meio que fala um pouco sobre essa descoberta de Galileu, né? Então, nós sabemos que ele estudou em Pisa, quer dizer, nasceu em Pisa, depois ele foi estudar medicina, né? Mas ele ficou mais... ele sentiu mais prazer ao estudar a física e a matemática, né? Nós vamos perceber a diferença dele com o Copérnico, né? A diferença de Copérnico e de Galileu, né, é que Copérnico comete alguns erros, como também Galileu comete alguns erros. Só que o Galileu ele inova na forma de fazer, né, essa descoberta ou essa afirmação do heliocentrismo, usando, então, o telescópio. Lembrando e deixando bem claro que o telescópio não é uma propriedade de Galileu. Tá? Não foi feita por ele. Parece que o uso dele, a fabricação dele remete ao século XVI, XVII, na Holanda. Então, ele usou desse instrumento de navegação e apontou para o céu. E ali, a partir dessa observação empírica, que eu falo empírica, através do órgão do sentido, da visão, ele começa a perceber, então, né, e ele afirma, né, a teoria heliocentrista. Amém. Desculpa interromper, mas ele fez algumas alterações no telescópio, não? Assim, para ele ficar mais potente. Umas adaptações. Eu estou falando que ele que não cunhou, fabricou, industrializou o telescópio. Ah, sim. Utilizou de um meio da navegação, apontou para o céu, percebeu, né, que a partir do telescópio ele conseguia identificar algumas coisas, né? Está até aqui em cima ali, ó, criado na Holanda no início do século XVII. Só que depois o Galileu ele fez adaptações ao telescópio dele, né? Ele capacitou ele mais, tá? Então vamos assistir esse videozinho. Entendi, obrigado. Ele vai fazer um pouco da menção da história e resumir um pouco dessa teoria que o próprio Galileu conseguiu desenvolver. Então, Galileu é um cara, um cara, né? Mas ele ainda comete muitos erros dentro desse processo, né? Dessa descoberta, né? Só que ele foi um cara, né, que deu a cara para bater, porque ele afirma a sua teoria, ele vai em Roma, ele tenta comprovar a sua teoria, ele escreve a sua tese, só que a igreja, ele escreve a sua tese, né, heliocêntrica, e todas as suas descobertas, né, é incentivado pelo Papa, que era seu amigo na época, só que o Papa, né, querendo manter a postura e a pose da igreja, incentivou ele a somente na sua obra fazer referência ao modelo heliocêntrico. E o que o Galilei fez? Ele expôs a teoria dele, afirmando essa teoria e negando o geocentrismo. O que deu para ele? Deu problema. Ele teve que negar, frente ao Tribunal do Santo Inquérito, que a sua teoria era falha, estava errada. Por quê? Porque ele poderia ser condenado à fogueira, né? Como outros já tinham sido, Giordano Bruno, se eu não me engano. Então, é melhor o quê? É melhor eu ficar de boa aqui. Vou falar que é mentira. E eu achei interessante que nossa apostila, no final, fala que na hora que o Galilei recebeu condenação
e acabou, ele mencionou, ela gira, ou ela se movimenta. Ela quer, a Terra se movimenta em torno do Sol, e não o Sol que se movimenta. E ele foi condenado, então, à prisão perpétua. Aonde? Na cadeia? Não, na sua casa. Se afastando de todos os amigos e todos os demais. Né? Então, quer dizer, se eu não me engano, ele até morreu louco. Né? Não comenta que nada não, mas, se eu não me engano, ele chegou a morrer louco. Né? Mas ele teve esse tempo de muitas... Né? Esse tempo em casa, ele teve um tempo de muitas descobertas, né? E readaptações à sua teoria. Né? E principalmente ao desenvolvimento da física, né? A força, né? Sobre a força que vocês estudam na física. Espera aí, deixa eu aumentar o som. Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como, por exemplo, a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pelas... Tá vendo? Ó? Descobertas, sim. Reafirmações de uma teoria, sim. Mas, infelizmente, houve pequenos erros. Né? Pequenos erros que depois foram consertados, mas não por ele. Ciência que realmente acontece, mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que, se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Então, bacana. Um pouco sobre o que eu notei da apostila, né? Não sei se vocês conseguem, não sei se está dando para ver direitinho na televisão, as anotações que estão nela. Deixa eu colocar ela. Está dando sim a mim para ver. Então tá. Então, primeira coisa. Então, coloquei assim, desde o começo do livro, da apostila até agora. Então, primeira coisa, o Copérnico, né? Ele fez a sua constatação, mas ele não adotou nenhum, só adotou método matemático, mas não empírico de observação. Então, uma primeira diferença que você percebe em Copérnico e Galileu, que Galileu ele aprofunda o método de experiência, o método experimental e de observação, tá?
Então, primeiro ponto, valoriza o experimento e a observação. Tá? Ao contrário de outros que talvez não tinham esse desenvolvimento ainda da observação, né? Então, na página 36, ali perto ali do seu rosto aqui, né? Ele está falando sobre a religião e a ciência. Qual que é o papel da religião? Qual que é o papel da ciência? O papel da ciência é descobrir as coisas da natureza. E o papel da religião é cuidar das coisas espirituais. É das coisas espirituais. Então, eu achei interessante, quando está escrito aqui na página 36, a valorização do experimento e da observação levou Galileu a defender ideias que frequentemente conflitam com a visão do mundo atual para a Idade Média, atual, o geocentrismo, né? Estabelecida em sua época, que se constituía como uma espécie de amálgama da física aristotélica com concepções cristãs. Então, a teoria aristotélica, né, era uma junção de ciência mais religião. Então, até então o geocentrismo ele era uma junção de ciência mais religião. E aí, o que o nosso amigo Galileu quer fazer? Ele quer fazer uma separação. Depois, no decorrer aqui, ele vai falar assim, não, a religião ela tem que cuidar do seu campo espiritual, enquanto a ciência do campo natural. Então, o que está escrito ali no meu slide? Ele faz uma separação entre a ciência, que deve cuidar do mundo físico, que se observa e pode experimentar, né? E depois de Galileu, nós vamos perceber que os próximos filósofos, né, os racionalistas e os empiristas, eles vão usar, né, dessas teorias, né, dessas formas de experiência, dessas formas de fazer ciência para adotar, né, ou para dar um incentivo maior à ciência. E a religião? A religião com algo que não se observa, inobservável, né, intocável, que é o campo é o campo espiritual, metafísico, além da física. Então, da física, cuida a ciência. Da religião, cuida-se a metafísica, né? A coisa espiritual, a coisa metafísica, a coisa moral do homem. Então, para a religião de se intrometer na ciência. E hoje é o diferente, né? Hoje a religião pede a ajuda da ciência para comprovar se alguém cometeu uma cura, se existe possibilidade de santidade na vida de alguém que cometeu uma cura, né? Ai, nossa, o Rafael morreu, o Rafael vai virar um santo, né? O Rafael está fazendo milagre. E aí, ciência? Nós podemos comprovar cientificamente, medicinalmente, que o Rafael, ou pela intercessão do Rafael, pode ter acontecido alguma cura na pessoa que invocou a presença dele, o nome dele. Então, estou vendo agora, a religião ela tomou o seu espaço, que é o campo espiritual, e não intrometer no campo da ciência. Embora, às vezes, ela dá uma intrometida. Tá? Outro pontinho que eu coloquei de observação. Não foi inventor do telescópio, mas a ideia de usá-lo na astronomia foi uma sua grande descoberta. Lembrando aquilo que o Rafael também disse, não foi de descoberta dele, mas foi de grande inovação, porque ele também, né, inovou. Olha lá, ó, ao contrário de muitos acreditavam, Galileu não foi... Aqui, ó, eu estou aqui para vocês verem. Né? Olha lá. Ao contrário que muitos acreditavam, Galileu não foi inventor da peça, mas sabemos ao certo que sua origem é provável que tenha sido criado na Holanda no século XVII. O que Galileu fez foi apontá-lo para o céu, além de algumas melhorias
E a ideia de usá-lo para a astronomia foi o seu grande descobrimento. Tá? Então, quarto pontinho. E ao usá-lo quem? O telescópio encontrou a evidência advinda dos filósofos antigos, já estudada pelos filósofos antigos, e estudada por Copérnico. Né? Era uma evidência dos antigos, mas não comprovada pelo estudo, estudada por Copérnico e comprovada agora sensivelmente, né, através da observação, através do telescópio, né, a comprovação que quem está no centro? Lógico que é o Hélios, né, que é o Sol que está no centro. Então, nas suas inúmeras descobertas, né, ele reafirmou o heliocentrismo. O Nina. Oi. Minha essa citação aqui, por favor. Eu estou tentando aumentar aqui. Já sei onde aumenta. Onde que é? Aqui, ó. Visando. Aqui, ó. Virando seu telescópio na direção dos planetas, ele observou mais de perto seus movimentos. Descobriu que um planeta, Júpiter, tinha luas, assim como a Terra tinha sua lua. Outro planeta, Saturno, tinha duas grandes manchas que não pareciam ser luas, e que hoje chamamos de anéis. Ele pôde ver os movimentos de Vênus e Marte com muito mais clareza, e concordou que eles mudavam de direção e velocidade de forma regular e previsível. O Sol tinha áreas escuras ou marcas, que se moviam um pouco a cada dia em padrões regulares. Seu telescópio revelou que a Via Láctea, que aparece como um maravilhoso borrão de luz difuso, quando visto a olho nu em uma noite limpa, era, na verdade, composta de milhares e milhares de estrelas individuais muito longe da Terra. Essa é uma das citações, né, que fala um pouco das suas descobertas. Né? Vou continuar, então, a leitura dos tópicos para a gente... olha lá, para você ver. Né? Já na página 37 fala: as descobertas de Galileu eram incompatíveis com a ideia de Aristóteles. Tá? Só que havia um contraste entre o mundo sublunar, quer dizer, tudo que está abaixo da Lua, entre a Terra e a Lua, que ele dizia que era imperfeito e imutável, e o mundo lunar, perfeito e imutável. Né? Então, outra posição de Galileu, colaborar com o heliocentrismo. Só que agora está aí a questão da igreja. Né? Giordano Bruno também tentou reafirmar, né, a teoria de Copérnico e acabou sendo morto. Né? Index, fogueira nele, pá! Né? Nós lembramos que nessa época, embora já tenha passado, né, a grande reforma protestante, né, mas a igreja ainda dominava. Né? E aí nós temos que Galileu, né, com medo de ter o mesmo fim de outros filósofos, outros cientistas, né, ele busca, junto a Roma, a possibilidade, né, de afirmar a sua teoria. E olha lá, ele aparece lá em 1615, 1624 e 1630. E todos esses anos, o Papa negou a possibilidade de divulgar, né, e autorizar a sua teoria. Né? Então, a sua teoria foi negada por 3 vezes. Só que em 1632, né, então, depois, nesse período, um Papa, né, que era amigo dele em 23, foi eleito, né, que é o Urbano VIII, e o Urbano VIII ele pensou: como o Urbano é meu amigo, vou ver se eu consigo, né, ter um diálogo com ele e ele consegue liberar, então, a minha teoria. Né? E o Papa, né, o aconselha escrever uma obra, né, que sugerisse alguma coisa relacionada à sua teoria. Olha lá. Ai, meu Deus, já falta 10 minutos. Bom, olha lá, o Papa eleito em 1623, Urbano VIII, era um amigo e admirador, e sugeriu-lhe
que escrevesse uma obra apresentando o sistema copernicano como uma alternativa cosmológica possível. E o que Galileu fez? Ele escreveu, mas não afirmando uma possibilidade, mas afirmando que o correto, certo, era o heliocentrismo. E olha lá, Galileu, um ponto que eu coloquei lá na minha televisão. Galileu escreve como se fosse um diálogo, como se fosse uma dialética, né? Uma entrevista entre Simplício, né? Então, quem é Simplício? A própria palavra fala Simplício, simplicidade, pessoa simples, uma pessoa não instruída, uma pessoa burra, né? A própria Constituição fala, uma pessoa burra, uma pessoa, um asno, né? Uma pessoa que não tem muito conteúdo, versus um outro rapaz, né? O Salviati, que a própria palavra já induz. Salviati quer dizer de sábio, né? Então, enquanto Simplício, né, simples, burro, né, afirmava o geocentrismo, nós temos então Salviati que afirma, né, então o heliocentrismo. Então, olha para você ver. Está escrito aqui, ó, Galileu fez conforme combinado com o Papa, mas o problema é que ele deixou sua opção pelo heliocentrismo completamente clara. Quer dizer, ele levantou a bandeira do heliocentrismo, a ponto de ridicularizar as opiniões contrárias, as opiniões de Simplício. Quais contrárias? As contrárias de Aristóteles, as contrárias de Ptolomeu, que a igreja então adotava. O personagem aristotélico do diálogo é chamado de Simplício. Ele não é pessoa burra. Já o defensor do sistema copernicano é chamado de Salviati, uma palavra que remete a sábio. De fato, para o leitor, os argumentos de Salviati são claros, mais fortes do que o do Simplício. Então, Galileu então publicou a sua obra, né, sem a comprovação, sem a sanção da Igreja Católica, e acaba que ele toma no final, né? Ele acaba tomando no final. Por quê? Porque ele é condenado, ele é julgado, né? Ele é julgado no Tribunal do Santo Inquérito, né? Ele é julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, do Santo Inquérito, e desmente a sua tese. Ele é esperto. Morte? Não quero morrer, eu quero viver. Então, nessa hora, é melhor eu... gente, me desculpa, cometi um erro, né? Olha, eu acho que eu me equivoquei escrevendo essa obra, né? Então, qual foi a sua pena? Ficar em casa, prisão doméstica, ficar isolado do mundo. Olha lá. Está escrito lá, foi condenado a passar o resto da sua vida na sua casa, isolado, né? Mas isso não foi pouco para ele, porque ele, de alguma forma ou de outra, ele, na sua página 37, está dizendo isso, de alguma forma ou de outra, ele contribuiu para a física. Né? Ele não ficou em casa à toa, né? Desculpa a expressão, coçando o saco. Mas não, ele, como cientista, como da sua natureza científica, ele buscou, então, compreender e entender mais as coisas. Tá? E aí, para a gente finalizar, né, uma citação de Galileu da página 37. Tá? Lê para mim, por favor. Pode ler, Nina. Essa da filosofia? Essa aí, Ana? Essa aqui, tá vendo? Então, o que Galileu está querendo dizer para que a filosofia, né, a filosofia não é religião. Ou a religião não... Desculpa, a filosofia não pode estar cometida a religião. A filosofia, ela é o universo. O universo é a filosofia. Precisa ser descoberta, precisa ser investigada, né? E que ela é... A natureza, ela é respondida por matemática, pela física, pela química, pela biologia. Ela não é respondida pela religião. A religião não consegue responder essa imensidão, né, do universo. Somente a filosofia
e a matemática que conseguiria responder. Tá? Lê para nós. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, é o que nós estávamos fazendo. A igreja estava fazendo. E nós estamos em um labirinto escuro, né? Por isso que a Idade das Trevas é escuro, vai continuar escuro, né? Se não contestar, se não colocar em xeque, se não comprovar sensivelmente, como o próprio Galileu fez, sensivelmente, através dos órgãos da visão, que o erro estava grave, né? O erro era grave do geocentrismo. Então, olha lá, ao afirmar que o universo é um livro aberto, Galileu ressalta que este está pronto para ser conhecido. Bastando para isso utilizar o método experimental. Não o método de oração, de convocar Deus, né? Não, é experimental. Né? Porque a filosofia também adotou muito método racional, abstração. Não, é necessário unir o útil ao agradável. O útil e o agradável. O que é um método experimental? Primeiro, nós vamos estudar isso lá em Bacon, né? O que significa o método experimental? Então, para a gente chegar a uma resposta, né? uma conclusão, uma lei final, uma lei geral, primeiro você tem que partir por alguns pontos. Você faz isso nas suas aulas de laboratório, com a Fran, com o André Chagas. Então, primeira coisa, observa a natureza. Perceba na natureza as contradições, as inovações, algo que bate uma coisa com a outra, né? Então nós vamos observar a natureza primeiro, né? Descobrir os problemas na natureza. Segundo ponto dentro do método experimental, já está dizendo. Então, eu observo, né? Tiro alguma coisa da natureza, começo a experimentar aquilo. Experimento, deu errado, volto novamente para o método de observação, experimentação. Deu errado, observação, experimentação. Observação, experimentação. Deu certo uma hora? Lei final, lei geral, ou é uma teoria, uma conclusão racional da sua teoria. Né? Então, é assim que deve funcionar a ciência, que se constrói com base no que aprendemos pelos sentidos. Então, o método científico, ele parte do sensível, tá? Da observação, né? Do recolher, do pegar, do abrir, do experimentar, do tocar, tá? Então, todo método ele parte das experiências, todo método ele parte dos sentidos que formam a experiência. Então, eu sei que eu estou bebendo água, e se eu beber água em outro lugar desconhecido, eu sei que é água, porque ao beber, né, ao tocar, né, pelos órgãos do meu sentido, eu sei afirmar pela experiência que eu tenho que isso é uma água. Né? Então, ao afirmar que esse livro está escrito em critérios matemáticos, Galileu afirma a necessidade de usar a matemática para interpretar e encontrar padrões, né? Padrões naquilo mostrado na experiência, possibilitando, então, a construção de grandes sistemas científicos. Então, o que ele está comprovando para nós? Que é necessário usar o sensível, usar os sentidos, né? E não somente o racional. O racional, ele é uma colaboração para o sensível, para você formar teoria, tá? E descarta o campo espiritual. Amém? Então, o que é necessário? Experimentar, olhar, observar, depois afirmar uma teoria, né?